Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos 10. Hoje a pregação é do 4 ao 13, ok? 4 ao 13. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, para fazer um contexto, um complemento da mensagem da semana passada. Romanos 10, de 1 ao 13. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E aqui a palavra de Deus. Irmãos, quero fazer algumas perguntas. Primeiro, qual a única maneira que nós podemos ser salvos? Sei que já é nítido a resposta, né? Claro que é Jesus. A única maneira que podemos ser salvos é Jesus. Será que nós podemos então, se nós cremos que a única maneira de ser salvos é Jesus, será que nós podemos aceitar qualquer outra religião e dizer que todos irão para o céu? Como alguns, entre aspas, cristãos dizem por aí. Pregar que apenas os cristãos irão para o céu é ser ignorante e intolerante religioso, como alguns acusam os cristãos. Então você falar que apenas os que creem em Cristo Jesus são os que irão para o céu, isso é ser intolerante religioso? Isso é ser ignorante? Dizer que apenas as pessoas que creem em Jesus serão salvos não é errado neste mundo que diz que aceita todas as coisas? Nós podemos falar que Jesus é o único que salva e que todas as outras religiões são falsas? Podemos falar isso? Crer nisso não nos torna rudes, não nos torna ignorantes, não nos torna separatistas ou algo parecido. Então eu queria que a gente começasse, essa meditação na palavra de Deus, pensando sobre essas perguntas. Do versículo 1 ao 3, nós vimos isso na última pregação em Romanos. Paulo está dizendo que ele deseja de todo o coração que os israelitas sejam salvos. Ele tem esse desejo. No entanto, como ele diz lá no capítulo 9, ali no finalzinho, ele diz que eles buscavam a salvação, mas buscavam a salvação por meio de justiça própria. Ou seja, Israel queria ser salvo por aquilo que eles faziam, por meio da sua própria justificação, por meio das obras. E isso se tornou para eles uma pedra de tropeço, como diz ali no final do capítulo 9.
Então Paulo está dizendo, olha, eu tenho o desejo que eles sejam salvos, porque eles têm zelo religioso, mas um zelo sem o conhecimento correto. Versículo 4, então ele finaliza essa parte, dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Paulo então, nessa primeira parte, versículo 4 a 8, ele está concluindo o seu argumento do porquê os judeus que não creram em Jesus, não serão salvos. E porque todas as pessoas que não creem em Jesus não podem ser salvas. Então o argumento de Paulo aqui, o que ele quer trazer é que todas as pessoas que não creem em Jesus não podem ser salvas. Essa é o resumo de tudo que Paulo diz em toda a carta de Romanos, em todo o Evangelho, ele fala sobre isso. Os judeus confiaram na sua salvação em fazer boas obras, assim como todas as outras religiões, que acreditam que por meio de você fazer boas obras, por meio dos seus atos religiosos, por meio dos sacramentos, por meio da liturgia, é que a pessoa pode ser salva. Os católicos, por exemplo, acreditam que não há salvação fora da Igreja Católica, não há salvação se você não acreditar que o Papa, ele é como o representante de Deus na Terra. Se você deixa de acreditar nisso, você não pode ser salvo. Paulo, então, está dizendo que ninguém pode ser salvo por obras. Ninguém pode ser salvo pelos seus atos de justiça. Por quê? Porque ninguém pode cumprir toda a lei. Uma pessoa só pode ser salva pelas obras, como diz então Moisés no versículo 5, que uma pessoa só pode ser salva pelas obras se ela cumprir toda a lei. Mas como o próprio Paulo diz lá no começo de Romanos, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ele está dizendo então no versículo 5, olha, Moisés escreve dessa forma, a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, você quer então ser salvo por meio das coisas que você faz, por meio das suas boas obras? Você quer se considerar como salvo porque você faz coisas boas? Não, eu sou salvo, eu mereço ser salvo porque eu faço coisas boas. Então Paulo está dizendo, então você tem que cumprir toda a lei de Deus à risca, sem pecar em uma mísera, em uma pequena lei. No entanto, isso é possível? Não. É impossível uma pessoa cumprir toda a lei. O versículo 6 então diz, mas a justiça que vem da fé, a justiça correta, não é por meio de obras, mas é por meio da fé, diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isso é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, versículo 8, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O que esses textos significam, dos 6 a 8? Parece meio estranho aqui, né? De fato, quando eu li a primeira vez, eu fiquei bastante confuso e achei meio estranho essa passagem, e a gente parece que não entende muito bem. Mas para os judeus fazia todo sentido esse versículo. Para nós não faz muito, porque parece que está meio estranho, meio esquisito, meio fora de contexto. E é justamente isso. Porque o que Paulo está citando? Paulo está fazendo uma referência lá a Deuteronômio 30, de 11 a 14. Nós não vamos ler todo esse texto por conta do tempo, mas se você quiser você pode ler depois. E nesse texto de Deuteronômio 30, Moisés está escrevendo aqui, dizendo, olha, não há outra mensagem, não há outra lei, além dessa lei que Moisés então está escrevendo por meio do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, olha, não diga em seu coração, quem vai subir aos céus para trazer a mensagem de salvação para nós? É essa a ideia, tanto lá em Deuteronômio e tanto Paulo colocando aqui. Não diga em seu coração, olha, nós precisamos da salvação, quem que vai subir ao céu para trazer
a mensagem de salvação para nós, as boas novas para nós. Quem que vai poder fazer isso? Quem vai poder trazer a mensagem de salvação dos céus? E depois, versículo 8. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, ou seja, à profundidade, para então trazer alguma mensagem? Alguém pode subir aos céus para trazer a mensagem de salvação? Não. Mas Moisés, por meio da lei, por meio de Deus, Deus trouxe a sua palavra por meio da sua lei. E mais tarde, o que Paulo conclui então aqui, é que não existe outra boas novas a não ser essa. Então a ideia é, nós podemos perguntar no nosso coração, olha, quem pode subir aos céus? Que profeta pode chegar até Deus e trazer uma nova mensagem de salvação ao nosso coração? Alguém pode fazer isso? Não. Por quê? Porque Cristo já desceu. Jesus Cristo já trouxe a mensagem de salvação a nós. Cristo Jesus já trouxe essa mensagem ao nosso coração. Alguém pode descer até o abismo? Não, porque Jesus Cristo já morreu e ressuscitou. Então o que Paulo está dizendo aqui é que não existe uma nova lei, não existe um novo profeta que possa surgir e falar, olha, a palavra de Deus está dizendo assim, assim, assim para mim, algo diferente do que está escrito na Escritura. Não existe isso, porque Cristo, como diz o versículo 4, é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Em Jesus Cristo se encerrou a lei, a palavra de Deus. É por isso que nós acreditamos que depois dos apóstolos não existe mais revelação divina, porque Jesus Cristo é a completude, é o fim da lei. Ele encerrou a lei de Deus e ele completou a lei de Deus, porque a lei de Deus apontava para Jesus. Ou seja, eu posso ser salvo por boas obras? Não. Eu posso ser salvo por meio de Buda? Não. Eu posso ser salvo por meio de Maomé? Por meio de Alá? Não. Eu posso ser salvo se eu acreditar no hinduísmo, que é a religião ali oficial da Índia? Não. Eu posso ser salvo se eu acreditar no espiritismo, em um espírito revelador que nos traz a mensagem? Não também. A única maneira como eu posso ser salvo é por meio daquele que completa a lei, Cristo Jesus. Ele é a justificação de todo aquele que crê. Ele justifica o pecado de toda aquela pessoa que crê. E é por isso que nós já lemos lá em Atos 4:12, como acabamos de ler, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, dado por Deus aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhuma outra religião, não existe nenhuma outra teologia, não existe nada, nenhuma outra Bíblia que nós podemos acreditar, não, olha, tem uma revelação nova. Eu confio na palavra, mas tem uma revelação nova. Eu confio na palavra, mas o Papa traz uma revelação nova. Às vezes a gente acha, meus irmãos, falando só um pouco sobre o catolicismo, alguns consideram, não, os católicos são nossos irmãos, eles confiam na palavra, eles creem na palavra, mas eles não querem que a gente seja irmãos deles, porque eles não acreditam na palavra de Deus. Eles acreditam que a palavra de Deus foi uma revelação de Deus, mas acreditam que o Papa, ele traz novas revelações, e nós não. Nós acreditamos que a morte do último apóstolo se encerrou, então, a palavra de Deus. Não existe mais nenhuma outra revelação. A revelação é apenas essa que está na Escritura. Por isso que nós, protestantes, falamos só Escritura. Não há nenhuma outra salvação, nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Nós não somos salvos
por meio do Papa, por meio da igreja, por meio de qualquer outra coisa. Nós somos salvos por meio do nome de Cristo Jesus. E por isso, no versículo 9 ao 11, ele diz qual é a maneira, como nós então podemos ser salvos. O que eu preciso fazer para ser salvo? E a dúvida é essa. Então, se não existe nenhum outro nome, se não existe mais nenhuma outra revelação, se a lei não pode me salvar, se eu não posso pensar, olha, Deus manda um anjo para falar para mim uma palavra para que eu possa ser salvo, se não existe nada disso, então como eu posso ser salvo? Versículo 9, ele deixa isso bem claro. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É simples. É só isso? Sim, é só isso. Mas esse só isso é difícil. Porque o que é o só isso? Se você confessar, se você não simplesmente falar, Jesus é Senhor, não é somente isso. A palavra confessar aqui é você declarar com a sua boca e com a sua vida que Jesus é o seu dono. A palavra Senhor aqui não é a palavra Senhor de respeito ao pai ou a alguma autoridade, né? Chega para o seu pai, chegou, Senhor, não sei o que, chega para alguém com respeito, alguém mais velho, o Senhor pode fazer isso para mim. A ideia de Senhor aqui é literalmente dono. Então, se você confessar que você é escravo de Jesus e que Jesus é o seu dono, que Jesus é o seu mestre, que agora a sua vida pertence não a si mesmo, mas pertence a Deus, que você agora, tudo o que você fizer em sua vida vai ser para a honra e glória de Deus, que você agora é escravo de Jesus e Jesus é o seu Senhor. Se você confessar isso com a sua boca, com o seu coração, se você crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você pode ser salvo. Muitas pessoas acreditam que são salvas porque lá em 1900 e bolinhas, lá há muito tempo atrás, lá quando a pessoa era criança, ela disse, eu aceito Jesus em meu coração, mas vive uma vida totalmente afastada de Cristo, vive um outro evangelho, nem vai na igreja, não faz nada, não vive como se Jesus fosse o Senhor da sua vida. Será mesmo que essa pessoa é salva? A palavra aqui de confessar é declarar com a sua boca e com o seu coração, viver como Jesus, como Senhor de sua vida. Se você não fizer isso, se você não declarar Jesus dessa maneira, você não pode ser salvo. Versículo 10: pois com o seu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Muitas vezes, irmãos, a gente acha, a gente pode achar que é algo muito simples. É simplesmente crer? Sim. Apenas crer em nosso coração e confessar a Jesus com nossa boca. É só isso? Sim. Mas a promessa, a aliança que Deus faz conosco é que nós não seremos envergonhados no último dia. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós chegarmos aos céus, estarmos diante de Deus e Deus nos perguntar, por que você acha, não sei se vai acontecer isso, mas se Deus perguntar para você na porta ali, a gente imagina essa cena, na porta do céu, se Deus te perguntar, por que você acha que merece entrar no céu? Se a sua resposta for, porque eu fiz coisas boas, porque eu fui à igreja todos os domingos, porque eu ceiei, porque eu fui batizado, porque eu não fiz nada de errado, eu não matei, eu não roubei, eu não prostituí, eu não fiz tanta coisa ruim, porque eu fiz coisas boas e por isso eu mereço ser salvo. Deus vai olhar para você e falar, afaste-te de mim,
eu não te conheço. Mas se Deus te perguntar, por que você merece entrar no céu? E você responder, eu não mereço. Eu não mereço entrar no céu. Mas eu criei com o meu coração que a salvação vem por meio de Jesus. Mas eu criei em meu coração, não na minha justiça própria, mas na justiça de Deus, na justiça de Cristo Jesus. Porque eu criei que apenas Jesus pode me salvar por meio da sua morte e da sua ressurreição. Eu criei nisso. E essa crença, essa fé não veio nem de mim. Veio do Senhor que colocou essa fé em meu coração. Por isso, crendo nisso, eu acho, tenho certeza de que eu posso entrar no céu. Dessa maneira Deus vai olhar e falar, pode entrar. Entre no banquete celestial. Por isso que Romanos 4:3 diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão não foi salvo por meio das suas atitudes. Abraão foi salvo por meio da fé. Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. A salvação é simples. Basta apenas crer e confessar. E confessar não é somente falar um dia na sua vida e dizer, eu confesso Jesus e agora está salvo. Agora posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, confessar é você confessar a Jesus todos os dias de sua vida. É você viver confessando, protestando, declarando que Jesus é o Senhor de sua vida. Mas a salvação, ela é algo simples. Somente isso e você será salvo. Muitos acham que a salvação é fazer grandes coisas para Deus, procissão, curas, milagres, promessas, e aí você pode ser salvo. Mas a salvação, ela é apenas crer em Cristo Jesus. E é por isso que lá em Romanos 1, versículo 16, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E aí Paulo agora está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, e por isso eu não serei envergonhado. Então, porque eu não me envergonho do Evangelho, eu vivo para o Evangelho, eu vivo para a glória de Deus, eu posso crer que eu não serei envergonhado no último dia. Se você se envergonha do Evangelho, se você se envergonha de ser cristão, se você se envergonha de confessar a Cristo, então você está dizendo, eu não confio em Deus para a minha salvação. E você então, em certo sentido, será envergonhado, trará vergonha a si mesmo. E no fim, versículo 12 e versículo 13, a pergunta que fica é, mas então quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Todo mundo pode ser salvo? E Paulo então responde, versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta que fica é, então os judeus, os gentios, os brasileiros, os indianos, qualquer pessoa, um índio no meio de uma selva, ele pode ser salvo? Qualquer pessoa pode receber a salvação? A resposta é sim. Qualquer pessoa pode ser salva por Deus, se assim Deus quiser. Qualquer povo, qualquer língua e qualquer nação. Qualquer religião, não. Qualquer povo, língua e nação. Qualquer religião, não. Porque a pessoa precisa crer em Deus, em Cristo Jesus, para ser salvo. Deus não faz distinção. Deus salva quem Ele quer, de qualquer povo. O próprio Jesus diz, olha, há ovelhas que estão fora do aprisco.
E quando você lê o Antigo Testamento, você descobre que há salvação a outros povos fora de Israel, que Deus já considerava como seu povo. Quando você lê a Escritura, se vocês estão lendo, uma hora vocês vão chegar numa parte confusa sobre Abraão, e vocês vão ver que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque não era, obviamente não era do povo de Israel, mas era sacerdote, era rei de Salém, rei de Jerusalém e sacerdote do Deus vivo. Antes de Israel, Deus já tinha o seu povo. Deus salva pessoas além do povo de Israel. Deus salva a quem Ele quer. E muitas vezes a gente pensa que a salvação ela vem não só em países cristãos. Só países cristãos, só países como os Estados Unidos, como o Brasil, como países que confessam a Jesus de modo geral, só as pessoas podem ser salvas. Irmãos, tem cristãos muito melhores do que nós, em países perseguidos, em países que eles têm que declarar a Jesus escondido. A salvação, Deus salva da maneira como Ele quer, por meio de Cristo Jesus, para quem Ele quer. Deus age da mesma forma com toda a humanidade. Não há nenhum povo superior ao outro. Deus pode e salva qualquer pessoa de qualquer povo, desde que essa pessoa, por meio da eleição de Deus, da soberania de Deus, essa pessoa confesse a Cristo Jesus. A regra é simples e clara: qualquer pessoa que invocar a Jesus, qualquer pessoa que invocar, a ideia não é invocar como os espíritas trazem, A ideia de invocar é trazer a Deus, no sentido de confessar a Deus em seu coração. A pessoa que invocar, dizer o nome de Deus, confessar o nome de Deus com sua boca, confessar o nome de Cristo Jesus, será salva. Pois Deus, Ele já escolheu os seus salvos. Ele sabe quem irá confessar. E isso está além das barreiras que a gente coloca. Isso está além daquilo que a gente acha. Isso está muito além. Porque Deus salva e revela Cristo através da pregação do Evangelho, como nós vamos ver no restante do capítulo 10. Através da pregação do Evangelho, Deus salva todas as pessoas que Ele quer. Deus quer salvar várias pessoas de diversos lugares do mundo. Nós não somos melhores do que outros. Por isso que Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. A ideia aqui não é que não exista distinções de sexo, não existe distinções de raça, não existe distinções de culturas, mas a ideia aqui é que Deus formou um só povo. E nós somos a igreja universal, no sentido que nós somos uma só igreja, com todos aqueles que confessam a Cristo. Não somente no Brasil, não somente na nossa cultura, nós somos uma única igreja, com todos os povos. Porque todos os povos, Deus diz que irá salvar. Haverá salvação em todos os povos, em todas as línguas e em todas as culturas. Haverá salvação, haverá cristãos em todo o mundo. Não são todos que serão salvos, mas Deus vai salvar todo o povo, toda a língua e toda a nação. E nós somos um só povo. O problema é quando nós achamos que somos um só povo com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não confessam a Cristo Jesus como Senhor, com aqueles que não confessam que Jesus ressuscitou. Aqueles que não confessam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Paulo está colocando, dando ênfase bem clara aqui: aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo. O fim da lei é Cristo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Irmãos, muitas vezes nós achamos que o fato de pregar essas verdades irá nos fazer ignorantes. E as pessoas nos odiarão porque nós estamos pregando essa verdade. Ah, você é muito fechado. Ah, você é muito separatista. Primeira vez quando a gente veio para o Piauí, né? E aí a gente começava a fazer algumas visitas dos interiores e começava a conversar com algumas pessoas. E uma coisa que me incomodava muito é quando um católico lá do interior, a gente começava a pregar o evangelho. Não, eu gosto de ouvir falar de Deus, porque afinal é um mesmo Deus, né? Afinal é um mesmo Deus. E aí o meu coração ficava ali doído, porque não é um mesmo Deus. É claro que existirão pessoas que confessam a Cristo Jesus dentro do catolicismo, mas aqueles que acreditam que eu sou salvo por meio da Igreja Católica e não invocam o nome de Jesus e não confessam Jesus como seu Senhor, não pode ser salvo. E quando eu ouvia isso, né, o meu coração ele ficava doído, porque não é o mesmo Deus. E muitos por aí estão achando que não, eu e a outra religião, eu e o espírita, eu e o católico, eu, sei lá qual religião que for, nós somos irmãos. Somos irmãos em Deus, acreditamos em Deus, o que importa é isso. Mas a palavra é bem clara. Nós não somos irmãos. Mas se você confessa a Jesus como seu Senhor, aí sim nós podemos ser considerados como irmãos. Não se importa se acharem que você é intolerante, se acharem que você é muito bruto por pregar o evangelho, se acharem que você é muito rude, se começarem a te perseguir por causa disso, se começarem a te ignorar, se começarem a te xingar porque você tem pregado o evangelho, não se importe com isso. Porque o próprio Jesus diz que nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos. Os discípulos, os apóstolos, todos os apóstolos, com exceção de João, morreram de maneira brutal. E quando você olha para a história da igreja, como diz lá em Hebreus 11, muitos cristãos morreram de maneiras horrorosas, pelo simples fato de confessarem Jesus como seu Senhor. Irmãos, nós vivemos em um país que possivelmente a gente não vai morrer por ser cristão. Mas Satanás, ele muitas vezes vai nos adormecendo para que a gente deixe de pregar o verdadeiro evangelho, para que a gente fale, não, a gente não é perseguido, então eu vou confessar Jesus aqui em segredo. É a minha salvação interior. Eu não vou viver o meu evangelho sozinho, enquanto as pessoas por aí estão morrendo sem crerem em Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de participar, de pregar o evangelho, mesmo que as pessoas me odeiem, mas eu tenho que pregar o evangelho. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5, se você quiser abrir comigo. Paulo, a gente pensa que não, mas Paulo era muito eloquente, né? Paulo ele tinha uma sabedoria incrível, humanamente falando. Ele diz isso, que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas o que chama a atenção em 1 Coríntios era porque lá aos Coríntios existia muita filosofia, existia muitos eruditos, muitos eloquentes. E quando essas pessoas começavam a discutir sobre filosofia, sobre preceitos, sobre ideias, olha que Paulo responde, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês,
a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele poderia convencer pessoas com a sabedoria humana, mas ele está colocando: eu me resguardei de ser inteligente entre vocês, para simplesmente falar de Cristo Jesus o tempo todo. Ao invés de ficar discutindo filosofia, falando com eloquência, eu decidi falar de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse texto? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos falar do Evangelho a alguém de outra religião, trazendo sabedoria, ideias, mas a pessoa só vai crer pelo poder do Espírito Santo. Não sou eu quem convenço a pessoa, é o Espírito Santo quem convence. E o meu papel como cristão é dizer a simples mensagem: você só será salvo se você crer em Cristo Jesus. Você só será salvo se você confessar Jesus como Senhor de sua vida. Ah, mas eu vivo uma vida boa. Você pode ver a vida boa da forma como você quiser, mas se você não confessar Jesus, você não pode ser salvo. Portanto, nós devemos falar ao mundo que somente se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você pode ser salvo. A mensagem é simples. Não se importa se as pessoas te cancelarem, se a sua família te odiar, se a sua mãe e o seu pai te deixarem de lado e não quiserem mais conversar com você, se o seu filho, seja lá quem for, seu parente, seu primo, seu amigo, seu colega de trabalho, se qualquer pessoa te ignorar pelo simples fato de você ser cristão, não se importe com isso. Eu lembro quando eu me desviei, lembrando essa história agora, quando eu me desviei por 2 anos praticamente, eu fiz uma grande amizade. A gente não vou falar o nome dele aqui, mas eu fiz uma grande amizade. Trabalhou comigo, estudou comigo na escola no 3º ano, a gente saía sempre e zoava, obviamente, cometia vários pecados nesse tempo que eu estava desviado. E quando eu voltei para Cristo, quando Deus me trouxe de volta, e eu me arrependi dos meus pecados, e voltei a crer em Jesus como Senhor de minha vida, este meu colega, que trabalhava comigo, passou 1 mês trabalhando comigo todos os dias, trabalhava somente com ele, passou 1 mês sem conversar comigo. Uma amizade que eu tinha, uma grande amizade, trabalhando junto comigo, ele olhava para mim e falava assim: eu não quero acreditar que você vai viver este evangelho aí, ser um cristãozinho. Ele falou assim: olha, daqui a pouco você vai voltar e vai deixar esse seu Cristo aí. 1 mês, ele fala assim: eu te dou 1 mês, eu vou ficar 1 mês sem conversar com você, e você vai voltar a zoar comigo. Passou 1 mês, ele voltou a falar comigo, e eu não abandonei o evangelho. Foi fácil? Nem um pouco. Mas eu quero dizer com isso, parece algo simples, mas muitas vezes eu pensava: será que vale a pena eu perder aquela amizade por Jesus? Com certeza valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Não tenha medo de pessoas que irão brigar com você caso você fale de Cristo. Anuncie somente um evangelho, uma mensagem simples. Não fique se atentando em discutir filosofia, em discutir religião ou algo parecido. Fale de Jesus. Convença por meio de falar para as pessoas o evangelho puro e simples. João Batista, Jesus e os apóstolos
pregavam uma mensagem apenas: arrependa-se e creia, pois o reino de Deus está próximo. É essa mensagem que nós devemos anunciar. Como eu posso ser salvo? Creia e confesse Jesus como Senhor de sua vida. A mensagem é clara, a mensagem é simples. Apenas isso. Se você crê em seu coração, você será salvo. E é isso que nós devemos anunciar a todas as pessoas. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, meu Deus, muitas vezes é difícil vivermos o verdadeiro Evangelho. Às vezes vivemos uma falsa religião. Às vezes vivemos crendo que o fato de ir todos os domingos e todas as quartas-feiras no culto, eu já vou merecer a salvação no final de minha vida. Mas a palavra de Deus, sua palavra, ela é clara em nos falar que só podemos ser salvos se confessarmos a Cristo Jesus. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não confessou o Senhor em sua vida, que talvez esteja vivendo uma falsa religião, achando que é cristão, mas nunca confessou Jesus como seu Senhor, nunca confessou Jesus como seu Senhor. Ó Deus, se há alguma pessoa aqui, que o Senhor toque, que o Espírito Santo abra o seu coração, para que essa pessoa creia em Ti. E ó Deus, te pedimos também como cristãos, que o Senhor nos dê mais ousadia, para não ficar nos atentando em conversar com outras pessoas sobre futebol, sobre filosofia, sobre qualquer outras coisas, e esquecer de falar de Cristo Jesus. É claro que não devemos ser tão chatos que tudo que nós falarmos da nossa boca, não falarmos sobre as coisas do cotidiano, da vida, não pegarmos amizade com pessoas que não são cristãs, mas que em tudo que nós falarmos, que aponte para Jesus. Seja falando sobre futebol, seja falando sobre política, seja falando sobre qualquer outra coisa, que tudo que falarmos, em algum momento, a gente possa falar sobre Cristo. O tempo todo, falando sobre a graça e o amor de Cristo Jesus, em todos os assuntos, em todas as conversas, para que as pessoas entendam que há apenas um nome, apenas uma pessoa, apenas um nome pelo qual podemos ser salvos, que é Cristo Jesus. Não há outra religião, não há outro nome. Ó Pai, nos ajude a estarmos firmes na fé, a pregarmos o Evangelho, a estarmos cheios, saturados do Teu Evangelho, para que de nossa boca, o tempo todo, saia o nome de Cristo Jesus. Que não seja apenas ao cumprimentar pessoas com graça e paz, mas que em tudo que falarmos, seja da bondade de Cristo Jesus. Em tudo que fizermos, nosso agir exale o perfume de Cristo. Que em nossa boca, o tempo todo, o nome do Senhor seja falado. Ó Deus, te pedimos isso. Nos dê coragem, nos dê ousadia, porque sabemos que somente assim as pessoas poderão ser salvas. Somente pelo Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas do mundo afora poderão ser salvos. Nos ajude a proclamar a verdade. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.